Naquela noite, a chuva caía devagar, como se o céu estivesse com pena de mim. Eu ainda me lembro do barulho das gotas batendo no toldo de lona da varanda. Aquele som úmido e ritmado, quase como uma respiração pesada. Era o único som que me acompanhava, além do choro baixinho do meu filho, recém-nascido, aninhado no meu colo, ainda tão frágil, tão pequeno, tão inocente de tudo aquilo. Estávamos os dois, do lado de fora. Lertoman, ele menos meu marido, havia acabado de bater a porta na minha cara. Não houve gritos, não houve escândalo, apenas uma frase seca, dita com frieza cirúrgica, como quem entrega um diagnóstico terminal. Esse filho não é meu. Eu quis rir, na hora, não de deboche, mas de desespero, porque o absurdo daquela acusação era tão imenso que não cabia no meu corpo, mas eu não ri. Eu só travei, como se minha alma tivesse deixado meu corpo, por alguns segundos. A dor veio depois, lenta, como água invadindo uma casa pela rachadura da parede. Eu não chorei de imediato, porque havia algo mais forte que meu próprio sofrimento. Meu bebê. Ele chorava de fome, de frio, de susto, e ali na calçada com a bolsa de maternidade, ainda entreaberta, sentada no chão com os joelhos dobrados, e o corpo curvado, como se eu tentasse proteger meu filho do mundo inteiro. Foi ali que eu descobri o que era o abandono real. O abandono, que não é apenas físico, é o abandono da confiança, da memória, da história construída junto. Como ele pôde, como um homem que me conhecia há anos, que caminhou comigo por tantos invernos e primaveras, que segurou minha mão em madrugadas febris, que ouviu os batimentos do nosso filho, ainda no meu ventre. Como ele pôde simplesmente me olhar nos olhos e dizer que aquele filho, o nosso filho, não era dele? Você esteve com outro homem. Essas foram as palavras que ele me lançou como pedras. Não houve conversa, não houve chance de explicar o que não precisava ser explicado, porque não havia ninguém, nunca houve. Mas talvez o mais cruel não tenha sido o que ele disse. Foi o que ele não disse. Ele não perguntou se eu estava bem, se o parto tinha sido difícil, se eu precisava de algo, se o bebê tinha nome, se eu estava com medo. Ele só disse: saia da minha casa, e virou as costas. Nessa hora, o tempo pareceu parar. Eu me lembro de olhar para a porta fechada e de pensar: será que ele vai abrir? Será que isso é só um impulso? Uma crise passageira? Mas a porta não abriu, nenhuma janela se iluminou. O silêncio do lado de dentro me disse tudo o que eu precisava saber. Ele havia me apagado. E eu só existia agora como uma sombra no passado dele. Uma sombra com um bebê nos braços. Comecei a andar sem saber para onde. O hospital era longe. Minha mãe morava em outra cidade e nem sabia que o neto havia nascido. Eu tinha medo de acordar alguém, medo de pedir ajuda, medo de ser julgada. E mais do que tudo, medo de desabar ali mesmo na calçada, com meu filho no colo. Mas eu continuei andando. A cada passo, meu corpo doía. A cesárea ainda recente, os pontos latejando, o sangue ainda escorrendo discretamente entre minhas pernas, mas a dor física era um eco distante diante do que rasgava dentro de mim. Meu filho dormia agora, cansado de tanto chorar. E eu olhava para aquele rostinho sereno com uma pergunta que me perfurava. Como vou explicar para ele o que aconteceu hoje? 10 anos depois, essa pergunta ainda ecoaria. Mas naquela noite tudo o que eu podia fazer era continuar andando. As horas seguintes foram um borrão, como se eu estivesse presa dentro de um sonho pesado, ou melhor, de um pesadelo com um cheiro de leite e lágrimas secas. Encontrei abrigo na casa de uma vizinha da rua de trás, uma senhora que mal me conhecia, mas que me abriu a porta ao ver meu estado. Não precisei explicar muito, bastou ela olhar para o meu rosto e para o bebê no meu colo. Ela sabia, talvez por já ter visto aquilo antes, talvez por ter vivido algo parecido. Dormimos num colchão estendido no chão da sala, entre mantas emprestadas, e o silêncio constrangido de quem acolhe sem perguntar. Eu tentava respirar, devagar. A cada inspiração, sentia meu peito se comprimir, como se faltasse espaço para a dor e o ar coexistirem dentro de mim. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela da sala. A claridade não trouxe alívio,
só revelou a bagunça dos meus pensamentos. Ele realmente achava que o filho não era dele? Havia algo ali que me corroía, não apenas a dor de ter sido expulsa, mas a dúvida amarga. Será que em algum momento ele desconfiou de mim em silêncio? Será que houve sinais e eu nunca percebi? Aquelas perguntas me acompanharam como sombras, e por mais que eu tentasse não alimentar ressentimento, a ferida era grande demais para ser ignorada. Naquela manhã, tomei minha primeira decisão como mãe abandonada. Eu não iria implorar, não voltaria a bater naquela porta, não me ajoelharia para provar uma verdade que era evidente no rosto do nosso filho. Meu menino, dormi tão pouco naquela noite, mas quando o observei ao acordar, percebi, ele tinha o mesmo contorno de sobrancelha, o mesmo jeito de franzir a testa. Os olhos eram uma mistura dos dois. Mas o que mais me doía era saber que um dia ele iria crescer. E talvez se perguntar por que nunca teve o pai por perto, me doía imaginar isso. Me partia por dentro pensar que mesmo sendo um bebê perfeito, amoroso, iluminado, ele seria um lembrete vivo de uma rejeição que não era dele. Passei os meses seguintes na casa da minha mãe, que veio me buscar assim que soube. Ela não fez muitas perguntas. Apenas me abraçou, e foi naquele abraço que chorei tudo que ainda não tinha conseguido chorar. Chorei por mim, por ele, por nós. O tempo passou, porque o tempo sempre passa, mesmo quando a alma parece congelada. Voltei a trabalhar quando o bebê completou 6 meses. Aceitei um emprego simples, longe da minha área, mas perto de casa. Cada centavo que ganhava era convertido em leite, fraldas e noites um pouco mais tranquilas. Fui me reconstruindo, devagar, não como quem renasce de uma vez, mas como quem recolhe os próprios cacos com carinho, sabendo que nem tudo volta para o lugar, mas algumas partes se reinventam. Nunca proibi meu filho de falar do pai, mas ele nunca perguntou. Talvez, intuitivamente, soubesse que havia um vazio ali, e por mais que eu desejasse que ele um dia quisesse saber, confesso que parte de mim também temia esse dia. Porque como eu explicaria a ausência? Como contaria a ele que seu nascimento, tão sagrado para mim, foi visto como uma traição? Como dizer que fomos expulsos no momento mais vulnerável da vida? E todos os 10, não para que o pai voltasse. Essa porta eu havia fechado dentro de mim, mas para que meu filho crescesse inteiro, que não carregasse buracos herdados, que sentisse amor onde houve abandono, que ele soubesse cada do corpo que foi desejado, querido, e que nasceu de uma alma limpa. E apesar de tudo, ele cresceu assim. Meu menino, meu milagre, silencioso. Tinha uma serenidade que me espantava. Um olhar doce, profundo. Era como se ele tivesse vindo ao mundo, com a missão de me ensinar a amar sem expectativas, a perdoar sem explicações. 10 anos passaram assim, de aprendizados, de recomeços, de muitas cicatrizes transformadas em força. Mas foi justamente quando tudo parecia calmo que o passado decidiu bater à nossa porta. E com ele, um envelope. E dentro desse envelope, um convite inesperado, um teste de DNA. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais nossas histórias. Eu estava lavando a louça do jantar quando ouvi a campainha tocar. Era uma terça-feira comum, o tipo de noite em que a rotina vira um consolo. Meu filho, agora com 10 anos, estava na mesa da sala, desenhando um foguete num caderno já cheio de planetas e sonhos inventados. Ele olhou para mim quando o som da campainha ecoou pela casa, e naquele olhar havia algo curioso, como se ele também sentisse que aquela visita não era comum. Sequei as mãos no pano da cozinha e fui até a porta. Quando abri, o tempo pareceu parar. Lá estava ele, o homem que me expulsou, o pai biológico do meu filho, o rosto que eu evitava até nos pensamentos, por medo de trazer de volta a dor que com tanto custo tinha cicatrizado. Ele estava diferente, não no corpo menos ainda. Mantinha aquele ar seguro de quem caminha com pressa, menos, mas nos olhos havia um cansaço e um arrependimento que ele tentava esconder atrás da formalidade do momento. Posso falar com você? Ele perguntou.
com a voz mais baixa do que eu lembrava. Não respondi de imediato. Meu corpo inteiro ficou tenso. O ar parecia pesado. Atrás de mim, meu filho continuava desenhando, alheio àquela cena. Só um minuto, falei, saindo e fechando a porta atrás de mim. Ficamos os dois ali, no pequeno corredor de entrada, com as paredes estreitas comprimindo ainda mais o que já era sufocante. Ele respirou fundo, tirou um envelope da mochila. Eu precisava saber, disse, entregando o papel com mãos trêmulas. Não por desconfiança, mas por vergonha. Por tudo. Eu não dormi há meses, não toquei no envelope. Apenas olhei para ele, esperando que dissesse o que realmente queria dizer. Eu sei que errei. Eu sei que errei feio. Naquela noite, eu estava tomado pelo medo, pela insegurança. Minha cabeça fez um filme que não existia. Eu e Yuquas afastar a dor antes que ela me alcançasse. E fiz isso machucando vocês. Aquela fala, dita assim, com esforço, com dor, não apagava nada, mas também não era vazia. Havia um peso real. E ao mesmo tempo, algo em mim resistia, porque palavras não criam abrigo, nem voltam no tempo. E o tempo que ele teve foi longo, 10 anos. E o que você quer com esse teste? Perguntei, com o olhar firme, embora por dentro eu tremesse. Ele hesitou, depois baixou os olhos. Eu quero conhecer meu filho. Se ele permitir, essa frase, ela me desmontou. Não por esperança menos, eu não tinha mais nenhuma, mas porque, pela primeira vez, ele colocava a escolha nas mãos do menino, e não em suas certezas nem em seus julgamentos. Ele sabe quem você é. Falei por fim, nunca menti. Só. Nunca falei com raiva. Quis que ele crescesse limpo, sem os venenos que me atravessaram. Ele assentiu, com os olhos marejados. Você quer ver o resultado? Perguntou, estendendo o envelope. Peguei. Abri devagar. O papel estava ali. Tão simples. Um nome. 2 códigos genéticos. Compatibilidade de 99,99%. Pai, filho. Era um pedaço de papel que dizia o óbvio, mas que de alguma forma parecia pesar toneladas. Agora você acredita? Perguntei, sem ironia, apenas com tristeza. Ele passou a mão no rosto, os olhos vermelhos, a voz quase sumida. Eu acreditei no segundo em que vi os olhos dele. Mas eu já tinha feito tanto estrago que precisava que alguém, além de mim, me dissesse a verdade. Ficamos em silêncio por um longo tempo, até que ouvi, lá dentro, a voz do meu filho. Mãe, quem é? Olhei para ele. Meu coração batia forte. O momento que temi por tantos anos havia chegado. É alguém que quer te conhecer, respondi, tentando manter a serenidade na voz. Meu filho caminhou até a porta com a inocência de quem ainda não conhece os buracos do mundo. Quando o viu, hesitou. Olhou para mim, depois para ele. E então, com a naturalidade de quem carrega um coração puro, perguntou: Você é meu pai? Aquela pergunta deta-se medo. Foi como um trovão dentro daquele corredor estreito. Ele engoliu seco. Os olhos, agora sem nenhuma defesa, marejaram de novo, e num sussurro embargado, ele respondeu: Sou, se você me deixar ser. E ali, entre passado e presente, entre mágoa e perdão, algo começou a se mover, mas a verdade, mesmo quando dita, ainda precisava ser acolhida, e o tempo teria que mostrar se era tarde demais, ou se ainda havia espaço para reconstruir. Ele entrou na sala como quem pede permissão ao chão. Olhou cada canto, como se esperasse ver fantasmas ali. Talvez visse mesmo. E eu observava de longe, tentando conter uma tempestade por dentro. Tinha medo de quebrar o que estávamos construindo com tanto silêncio e cautela. E meu filho, parecia calmo demais, ou talvez só estivesse em choque. Ele se sentou no sofá, mas não encostou nas costas. Ficou na ponta, com os cotovelos apoiados nos joelhos, os dedos entrelaçados, o olhar abaixado, como se estivesse diante de um altar, ou prestes a confessar um pecado antigo. Meu filho foi até ele com um desenho nas mãos. Eu fiz esse hoje, disse, estendendo o papel. É uma nave espacial, vai até Saturno e volta em 2 segundos. Ele sorriu, mas os olhos não acompanharam. Pegue-o com cuidado,
como quem segura um pedaço do tempo perdido. É lindo, muito mesmo. Foi a primeira vez que vi os dois juntos, naquele espaço, e por mais que algo dentro de mim quisesse congelar aquele momento, havia também um medo surdo, o de que tudo aquilo fosse só uma visita breve, movida pela culpa, e que no dia seguinte ele sumisse outra vez. Mas meu filho parecia não ter essa dúvida. Você gosta de foguetes? Perguntou ele, se sentando ao lado do homem que conhecia só de nome, ou melhor, que não conhecia por nome nenhum. Eu nunca o chamava de seu pai, apenas dizia: foi ele quem abandonou, foi ele quem não estava lá. E agora, ali, sentado no mesmo sofá, onde meu filho lia seus livros sobre o espaço, estava o homem que negou sua existência. Eu gostava muito quando era pequeno. Queria ser astronauta, menos, respondeu ele, como se buscasse algo comum, um ponto de contato. E por que você não virou? A pergunta, vinda da criança, não era um julgamento, era apenas curiosidade. Mas nele, doeu, porque eu tive medo. Aquela resposta simples e nua pairou no ar. Eu a senti como um espelho. Sim, ele teve medo. E o medo dele custou caro demais. Fiquei em pé por alguns segundos, sem saber se interferia. Mas Philip me olhou com um gesto sutil. Aquele jeito de levantar o queixo e franzir levemente a testa. Como sei dissesse, está tudo bem, mãe. Então fui até a cozinha. Precisava respirar. A cena ali era íntima demais. Dolorida demais. Sagrada demais. Enquanto pegava um copo d'água, ouvi o som dos dois conversando baixo. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era outro. Havia uma ponte sendo construída com frases curtas e pausas longas. Idioma novo, falado entre dois desconhecidos que o sangue unia, mas que a vida havia separado como continentes. Após um terremoto, quando voltei à sala, vi algo que jamais esquecerei. Meu filho apontava para uma foto na estante. Era uma imagem nossa, no parque, no dia do seu 8º aniversário. Nós dois, com os rostos suados, sorrindo como se nada no mundo pudesse nos machucar. Essa aqui é minha favorita, menos, disse ele. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ele se virou, olhou para o homem e completou: talvez você possa vir no meu próximo aniversário. Aquelas palavras desarmaram qualquer muro que ainda restava. Ele se levantou, devagar, se aproximou do meu filho, ajoelhou-se, e então fez algo que por anos eu imaginei, mas nunca acreditei que fosse acontecer. Ele disse o nome do nosso filho. Pela primeira vez, com a voz embargada, as mãos trêmulas e os olhos inundados. Me perdoa, foi como se o tempo inteiro da sala respirasse junto. O menino ficou em silêncio. Olhou para mim, e depois olhou de volta para ele. Eu não sei ainda, respondeu, mas a gente pode começar do zero. O pai chorou, mas de rendição. Ali, naquela sala, não houve promessas, não houve garantias, mas houve algo mais raro: presença. E cura mais do que qualquer palavra. Talvez, naquele instante, tenha começado o verdadeiro milagre. Não o da reconciliação, mas o da possibilidade. Porque quando uma criança ferida escolhe não reproduzir o abandono que sofreu, ela se torna maior que a dor. E quando um homem olha nos olhos do filho que negou e o chama pelo nome, algo no universo se rearranja. E é aí que começa a redenção. Depois daquela noite, o tempo passou com uma estranha delicadeza. Não houve promessas formais, nenhuma frase do tipo vou estar presente ou quero compensar o passado, mas havia um tipo de movimento mais silencioso e talvez mais verdadeiro. Ele começou a ligar, primeiro uma vez por semana, depois a cada 2 ou 3 dias, sempre com perguntas simples, como o menino estava, se já jantou, como foi a prova de ciências, se o desenho do foguete novo já ficou pronto. Era como se ele estivesse tentando aprender a linguagem do amor pela primeira vez, sem a pressa de consertar o que foi quebrado, mas com a humildade de quem reconhece que, por anos, deixou de regar a própria raiz. Meu filho, por sua vez, me surpreendia a cada dia. Mãe, posso mandar um áudio para ele? Perguntou certa tarde, depois da escola. Claro.
Pode sim, respondi, contendo a emoção. Ele apertou o botão do celular e com a voz serena disse: Oi, pai, eu li aquele livro que você indicou, achei legal. Você também achava que Marte tinha água? Beijo, pai. Aquela palavra que ele nunca tinha usado, que eu nunca o ensinei a usar. Ela saiu dos lábios do meu filho com a leveza de quem ainda acredita, e aquilo me desmontou, porque eu ainda estava no processo de cicatrizar. Não era fácil ver aquele homem se aproximando. Não era fácil conter o medo de que ele fosse sumir. De novo, justo agora que o coração do nosso filho começava a se abrir. Mas também não era justo aprisionar a criança no meu ressentimento. Então, numa noite de céu limpo e coração aberto, decidi fazer algo simbólico. Peguei uma caixa que guardei por 10 anos. Dentro estavam fotos do ultrassom, a pulseira da maternidade, um par de sapatinhos azuis e uma carta que escrevi na madrugada em que fui expulsa. E nunca tive coragem de entregar. Coloquei tudo sobre a mesa. Chamei meu filho. Quero te mostrar uma parte da nossa história. Falei. Antes de você poder decidir o que quer construir com o seu pai, você precisa saber de onde veio. Ele ouviu em silêncio enquanto eu li a carta. Filho, escrevo isso na primeira noite em que somos só eu e você. A dor ainda é grande. Mas ao te olhar dormindo no meu colo, sinto que tudo em mim começa a mudar. Não sei como será nosso caminho. Só sei que, enquanto eu respirar, você nunca vai caminhar sozinho. Ele chorou. Me abraçou com força, mãe. Ele não estava lá, mas Voca estava sempre. E isso me basta. Eu sei, amor, mas também sei que ele quer estar agora, e você pode querer isso também. Foi a primeira vez que falamos sobre perdão, com o nome que ele tem. Não como um conceito espiritual, mas como um gesto vivo, presente, possível. Alguns dias depois, ele ligou para o pai e o convidou para almoçar com a gente no domingo. Foi um almoço simples, mas carregado de símbolos. Ele trouxe um bolo. Meu filho mostrou desenhos. Eu apenas observei, com um coração atento. Não mais para julgar menos, mas para proteger o espaço que havíamos construído com tanto silêncio e paciência na hora de ir embora. Ele agradeceu e, antes de ser, parou diante de mim e disse: Eu nunca vou merecer o que vocês viveram sem mim. Mas, se você permitir, quero estar presente daqui para frente. Não como quem exige, mas como quem oferece. Eu não respondi de imediato, porque ali, mais do que palavras, o que importava era a vibração. E, pela primeira vez em anos, senti que não havia mais guerra em mim. A mágoa não sumiu, mas perdeu o grito. O tempo estava fazendo o que só o tempo pode fazer: ensinar o coração a respirar de novo sem medo da memória. E assim, começamos a escrever uma nova parte da nossa história, não para apagar a dor, mas para dar a ela um lugar sagrado, o de origem, não de destino. Havia algo novo acontecendo dentro de mim menos, e era sutil, não era felicidade, tampouco euforia. Era mais como um alívio que vinha sem fazer barulho, como se minha alma, depois de tantos anos em estado de defesa, começasse a descansar. Mas esse descanso era frágil, porque a memória, mesmo silenciosa, não deixa de existir. E em alguns dias, ela voltava com força. Era nas noites em que eu via meu filho dormindo, com um leve sorriso depois de falar com o pai. Era quando ele mencionava um detalhe da conversa dos dois, e usava a palavra pai, como se ela sempre tivesse feito parte da rotina. Era bonito, mas também era uma pontada. Uma parte de mim, ainda machucada, perguntava: e se ele esquecer tudo, o que passamos juntos? E se ele achar que bastou o pai aparecer para tudo se resolver? Não era ciúme. Era algo mais profundo. Era a dor de quem segurou o mundo nas costas por uma década, e de repente precisa abrir espaço para quem não carregou nenhum pedaço. E foi numa dessas noites que eu me vi, diante do espelho, sozinha. Em silêncio, encostei as mãos na pia do banheiro e deixei os olhos se fixarem no reflexo. Olheiras, meu rosto mais maduro, as marcas da luta, e de repente pensei: será que eu também preciso me perdoar? Porque por tanto tempo me mantive forte, inabalável.
Mas, talvez, lá no fundo, eu também tivesse me culpado por não ter percebido sinais, por ter amado demais, por ter acreditado quando deveria ter desconfiado, por ter ficado em silêncio quando talvez devesse ter gritado. E agora, com ele de volta menos, mesmo que parcialmente menos, a vida me pedia algo mais difícil que criar um filho sozinha, soltar o controle, aceitar que o amor do meu filho por ele não era uma ameaça ao amor que ele tinha por mim, aceitar que o passado não precisava se repetir e que às vezes o milagre não é o retorno, é a cura que esse retorno provoca. Meu filho começou a perguntar mais sobre o passado. Mãe, como foi o dia que eu nasci? Foi o dia mais bonito. E o mais difícil também menos. Respondi, com a voz baixa. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Você estava com medo? Fechei os olhos. Tava. Mas quando olhei para você, o medo virou coragem. Ele sorriu. Você acha que meu pai sentiu isso também? Quando me viu, essa pergunta ficou no ar. E ali, entre a dor e o recomeço, percebi que o coração de uma criança não carrega pesos como os nossos. Ele só quer presença. Olhos nos olhos, mãos que acolhem. Alguns dias depois, ele pediu para ir passar uma tarde com o pai. Me doeu. Mas eu disse sim. E quando voltou, voltou diferente, mais leve, mais inteiro. A gente foi no parque. Ele me contou como era a infância dele. Disse que teve muito medo de repetir os erros do pai dele. E o Nau esperava ouvir isso, porque era a primeira vez que ele nomeava a raiz, que admitia que o abandono também tinha uma origem. E aí, entendi. Meu filho não estava apenas construindo uma relação com o pai, ele estava quebrando um ciclo, estava escolhendo inconscientecer o elo de cura entre duas gerações machucadas. Naquela noite, fiz uma prece não pedi nada, apenas agradeci pela vida, pela coragem, pelo tempo e por aquele menino que veio ao mundo não só para me transformar, mas para transformar o que parecia impossível de mudar. E talvez seja isso que chamam de milagre, não algo que acontece num instante mágico, mas algo que vai nascendo dentro da gente, dia após dia, até que um dia a dor vira luz, os meses se passaram como quem atravessa uma ponte antiga, menos cada passo rangendo memórias, cada gesto testando a resistência do caminho. Mas seguimos. E aos poucos, aquele homem que um dia me virou as costas com uma frase cruel começou a se tornar outro. Não totalmente. Porque o passado não some, mas de um jeito silencioso ele começou a cuidar, não só do filho, mas de si mesmo. Ele me mandava mensagens perguntando se eu precisava de algo, participava de reuniões escolares, aparecia com livros e mudava planos para acompanhar apresentações. Aprendeu a preparar o lanche favorito do nosso filho, menos com banana amassada, aveia e mel, como ele gosta. E, um dia me disse, sabe o que mais me doeu nesse tempo? Não foi saber que ele era meu. Foi perceber o homem que eu poderia ter sido e escolhi não ser. Aquilo ficou ecoando em mim, porque pela primeira vez eu percebi que a dor dele também era legítima. Não, do que a minha, mas real. Ele havia se autoestilado do próprio destino, por orgulho, por acreditar em vozes que não eram as dele, ou talvez por ter calado a própria intuição por tanto tempo. E quando finalmente viu o rosto do nosso filho, não viu apenas um menino, viu a chance de ser inteiro. Uma tarde ele me chamou para conversar. Fomos até uma cafeteria perto da escola, enquanto nosso filho estava numa excursão. Eu não espero que você me perdoe, disse ele, mas eu precisava te pedir uma coisa. Me deixa ser apoio para ele. E, se possível, você também. Eu respirei fundo. A dor não tinha desaparecido, mas já não comandava tudo em mim. Você não precisa ser apoio para mim, menos falei. Mas se for para ele, já é o bastante. Ele sorriu, com os olhos úmidos. Eu vejo tudo o que você fez. Sozinha, forte, serena. Você é o tipo de mulher que merecia ter sido cuidada. Mas hoje tudo que eu fizer vai ser com consciência. Ficamos ali, em silêncio na mesa, e ao lado, um casal ria de algo banal. A vida segue, sempre.
E naquele instante percebi, às vezes, o perdão não vem com palavras, vem com escolhas, com um lanche preparado com carinho, com um gesto simples de presença, com a constância onde antes só havia ausência, e ele estava escolhendo, dia após dia, errando às vezes, acertando outras, mas escolhendo ficar. Uma semana depois, foi o aniversário do nosso filho. Ele fez questão de planejar tudo: bolo, decoração, convite, até a playlist. E o mais emocionante, quero que vocês dois estejam comigo, os dois juntos. Naquele dia, quando cantamos parabéns, eu o vi menos meu filho, entre nós dois, com um sorriso tão largo que parecia tocar o céu. Na foto que tiramos, ele está no meio. De um lado, eu, do outro, o pai. E ao fundo, balões com planetas, estrelas e um cartaz feito por ele mesmo. Família é quem fica. Foi ali que compreendi o tamanho da alma do meu filho. Ele não escolheu entre mim e o pai. Ele nos escolheu, mesmo com as achaduras, mesmo com a história quebrada, porque ele entendeu algo que muitos adultos nunca compreenderam. Amor não é ausência de falha, é presença depois da falha. E naquela festa simples, com cheiro de bolo de baunilha e som de risadas infantis, o tempo se curvou diante da força de uma criança que, mesmo nascida da dor, escolheu o amor. Os dias seguintes ao aniversário foram como ondas suaves, não mais tsunamis, apenas marolas que iam e voltavam trazendo lembranças, saudades. E agora, uma nova forma de paz. Havia uma leveza que eu não reconhecia mais. Não porque tudo estava perfeito, longe disso, mas porque, depois de tanto tempo caminhando entre cacos, eu finalmente podia pisar no chão sem medo de sangrar. Foi num domingo de manhã, enquanto tomávamos café na varanda, menos eu e meu filho, que ele disse algo que me pegou desprevenida, mãe. Sabia que eu converso com o universo? Sorri. Eu também, filho. O que você diz para ele? Ele pensou por uns segundos. Com a colher do iogurte girando no pote, eu agradeço. Por você, pelo papai estar tentando. E peço para nunca esquecer quem eu sou. Aquilo me atravessou de um jeito que nenhuma resposta pronta poderia acolher. Porque ele, com apenas 10 anos, tinha a consciência que muitos adultos passam a vida inteira buscando. A de que a maior bênção é não se perder de si. Depois daquele domingo, comecei a escrever cartas para ele. Não cartas para entregar agora, mas cartas para o futuro. Cada uma com um pedaço da nossa história. Não a história crua dos fatos, mas a história da emoção por trás de cada momento. Como eu me senti quando o vi sorrir pela primeira vez. Como venci o medo de não dar conta. Como, mesmo no abandono, encontrei luz em seu primeiro respiro. Essas cartas não eram apenas registros, eram heranças emocionais, mapas da alma, e ao escrevê-las, eu também me curava, porque narrar o que vivemos é também ordenar o caos por dentro. Enquanto isso, o pai seguia presente. Errante, às vezes, romano sempre, tinha dias em que esquecia de ligar. Outros, em que aparecia com um presente fora de hora, e teve uma vez que não pôde ir ao ensaio da escola, e meu filho chorou. Mas diferente de antes, agora havia diálogo. Eu fiquei triste, pai. Muito. Eu entendo, filho. E não quero que você guarde isso. Pode me dizer sempre. Tá, mas tenta não prometer o que não pode cumprir, tá? Ouvi isso e meu coração apertou, mas também vibrou, porque meu filho estava aprendendo a se posicionar. Sam Reed, sem mágoa, com clareza, e o pai ouviu, com os olhos baixos e a alma aberta. Eu tô aprendendo, filho. Juro que estou tentando. Era isso que ele precisava ouvir. E o menino sorriu, meio contido. Eu sei, 2 palavras que diziam muito mais que perdão. Diziam confiança restaurada. Diziam que, apesar de tudo, ainda havia caminho. Numa noite chuvosa, meu filho me pediu para contar de novo como foi a noite em que saímos de casa, mas conta sem tristeza, mãe, como se fosse só uma história, para eu saber o quanto a gente já andou. E ali, com ele deitado no meu colo, contando estrelas imaginárias no teto do quarto, eu percebi. A dor que nos formou não precisava ser escondida.
mas também não precisava mais nos definir. Ela agora era parte da nossa história, não como ferida aberta, mas como cicatriz que pulsa memória e sabedoria. E isso era libertador. Porque quando a dor deixa de ser um segredo e se torna um caminho, ela vira ponte. E nas pontes, dois lados se reencontram. Era final de tarde, quando ele me mandou mensagem. Não havia nada urgente escrito, apenas uma frase simples. Será que podemos conversar? Os três. Respirei fundo. Esses encontros, ainda que comuns nos últimos meses, carregavam sempre um tom solene, como se cada gesto fosse uma pedra cuidadosamente colocada em uma ponte antiga, menos a mesma ponte que ele havia destruído com as próprias mãos anos antes. Aceitei. Nos encontramos num parque tranquilo, com árvores altas e silêncio de domingo. Meu filho correu até um balanço e ficou ali, brincando, sozinho, enquanto nós dois sentávamos num banco de madeira, sob a sombra de uma figueira. Ele parecia inquieto marré-as-mós. Olhava para o chão, depois para o céu, mas então, fixou os olhos nos meus, como quem recolhe coragem de um lugar muito fundo. Eu pensei muito sobre tudo, sobre cada passo mal dado, cada silêncio que impus. E tem algo que nunca fiz como deveria, nem contigo, nem diante dele. Fiquei em silêncio, não para pressionar menos, mas porque a alma entende quando o momento é sagrado. Ele se levantou, caminhou devagar até onde nosso filho estava, chamou-o pelo nome, e os dois voltaram juntos até onde eu estava. Ficaram de pé diante de mim. Então, ele se ajoelhou, sim, ajoelhou-se, diante de nós dois, e disse: eu não pedi perdão do jeito certo. Não pedi perdão à mulher que carregou sozinha o peso de dois. A mãe que alimentou, cuidou, protegeu e nunca distorceu minha ausência. Não pedi perdão ao menino que nasceu envolto em abandono, mas que cresceu inteiro, mesmo assim. Hoje, eu peço com o coração, com a alma. Perdão por ter deixado vocês no escuro. Perdão por ter acreditado mais no medo do que no amor. Perdão por ter negado o milagre que vocês eram menos, e ainda são. O silêncio ao redor era quase litúrgico. Meu filho olhava sério, os olhos arregalados, tentando entender o que significava ver o pai ali ajoelhado, exposto, humano. Eu chorei. Não era um choro ruidoso, era como se minha alma transbordasse um rio represado por 10 anos. Então, sem dizer uma palavra, me levantei e segurei a mão do meu filho. Ele, por sua vez, estendeu a outra mão ao pai. Ficamos assim, os três de mãos dadas, num triângulo que o tempo quase desfez, mas que o perdão redesenhou. Papai, eu te perdoo, disse meu filho, com voz baixa. E ali, pela primeira vez, vi aquele homem chorar, como uma criança. Não por culpa, mas por redenção. Na volta para casa, o carro seguiu em silêncio, o rádio desligado, a cidade passando devagar pelas janelas. Meu filho adormeceu no banco de trás. E naquele instante, enquanto ele dormia com os traços serenos, pensei: a justiça da vida não está em fazer o outro pagar, está em poder seguir com um coração em paz. Porque, quando o perdão é sincero, ele não apaga a dor, mas liberta a alma do fardo de carregá-la sozinha. E ali, com o som das árvores balançando do lado de fora, senti pela primeira vez que tudo estava no lugar certo, não perfeito, mas inteiro. Hoje, ao escrever essas palavras, já sei, passaram 2 anos, desde aquele pedido de perdão. Nosso filho está com 12, mais alto, mais curioso, mais consciente. Ele ainda fala com o universo, às vezes em voz alta, às vezes só com o olhar. Outro dia, o peguei, parado na janela, mãos apoiadas no peitoril, olhos fixos no céu. Tá pedindo alguma coisa? Perguntei. Ele sorriu. Não, mãe, tô só dizendo obrigado. Às vezes a gente esquece de agradecer quando as coisas começam a dar certo. Fiquei em silêncio, porque havia sabedoria demais naquele menino que nasceu no meio da dor e escolheu o amor como caminho. Eu, por dentro, também tenho agradecido, não pelo que perdi menos, mas pelo que ganhei
ao me manter inteira. E hoje, olhando para trás, entendo o que não compreendia antes. O abandono me quebrou, mas não me destruiu. Me moldou, me fez mais profunda, mais suave, mais firme. Porque ser forte, eu descobri, não era nunca chorar, era saber continuar mesmo, depois de ter chorado todas as lágrimas. Perdoar também não foi esquecer. Foi lembrar sem sangrar. Foi permitir que o outro se refizesse, sem exigir perfeição, mas com a responsabilidade que a verdade impõe. E a verdade, ela veio tarde, mas veio. Veio num teste de DNA que ele achou que precisava, mas que na verdade só serviu para confirmar o que a alma já sabia. O nosso filho era dele, mas foi meu. Por anos, por escolhas, por amor. Hoje, eles têm uma relação bonita. Chaya do Justice, sim, mas verdadeira. Não há um final feliz de novela. Não houve reconciliação romântica. E nem precisava. Cada um seguiu seu caminho. Mas agora, paralelos, não mais opostos. Ele refez a vida dele. Eu refiz a minha. E, mais importante, refizemos o que havia entre nós e nosso filho. Porque no fundo, a vida não se trata de voltar ao que era, mas de ressignificar o que foi. Hoje, quando vejo os dois andando juntos no parque, rindo, conversando, dividindo silêncios, percebo que tudo valeu a pena. Não porque foi justo, mas porque, mesmo na injustiça, floresceu algo que o tempo não conseguiu apagar: o desejo de amar de novo. E talvez seja isso que o universo queria me mostrar desde o início, que não importa o quanto algo doa, se a alma permanecer aberta, o milagre vem, não no tempo do relógio, mas no tempo da consciência. E se hoje você, que me ouve, carrega uma dor parecida, se sente rejeitada, negada, ferida por alguém que não soube te reconhecer, então eu te digo, você não está sozinha. Sua verdade não precisa ser gritada. Menos ela se revela. A vida escuta o que a alma sussurra, e o universo responde, em forma de filho, em forma de cura, ou quem sabe em forma de recomeço.